Bom, meus irmãos, mais uma aula da nossa classe de integração. Você é muito bem-vindo e Deus abençoe você que está nos assistindo nessa hora, participando dessa aula a cada semana. Tem sido um pouco diferente essa preparação, mas eu acredito que é uma forma que a gente encontrou para dar seguimento à nossa classe e a gente continuar estudando a Bíblia, nos preparando assim para a nosso ingresso ali na Igreja Presbiteriana do Flamengo como membro da igreja. Então, que Deus te abençoe e continue você firme aí com a gente nesses dias de Covid, mas firmado também com Jesus, apegado a Ele, a sua palavra, estudando a palavra para assim poder participar da vida da igreja com mais intensidade. Eu queria orar nessa hora e agradecer a Deus por esse dia e pedir a Ele que nos ajude, nos abençoe a mais uma aula que vamos ministrar. Então ore comigo no nome de Jesus. Querido Deus, nós rogamos ao Senhor agora, como sempre fazemos, a provisão do Teu amparo, do Teu amor, do Teu poder, da sabedoria que vem do Senhor. Dá-nos, pois, o Teu conselho, dirige a nossa vida em mais uma aula, uma ministração, que o Senhor possa aclarar nossas mentes, nossos corações e assim nos ajudar não só a aprender, mas também colocar em prática a Tua palavra. Sempre lhe peço isso e peço porque sabemos, ó Deus, e eu particularmente entendo sim que o Senhor é o único capaz de nos instruir. Se não for a instrução do Senhor, eu de mim mesmo nada posso fazer. Portanto, abençoa-nos, a mim e àqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estivemos estudando sobre mordomia cristã. Hoje então nós vamos entrar em alguns pontos doutrinários, outros pontos doutrinários de uma forma um pouco mais ordenada aqui, com base principalmente na nossa confissão de fé. Então eu queria chamar a sua atenção para o aspecto da depravação total do homem, ou seja, a queda do homem, o pecado e o castigo que ele sofreu em decorrência dessa desobediência. Então nós vamos caminhar, e principalmente dentro da carta de Paulo aos Romanos, eu faço questão de ler alguns textos lá desta carta, e a gente vai assim comentando e narrando aqui o que os nossos símbolos de fé nos ensinam a respeito deste assunto. A Bíblia fala da depravação do homem. Bom, ainda que ela não falasse, nós certamente a veríamos, e a gente pode percebê-la, notá-la, porque é muito fácil. Basta olhar ao redor de nós e você vai perceber isso. Se você for muito honesto quanto a isso que eu vou dizer, basta olhar para dentro de nós e nós vamos perceber que há sim, dentro de nós, algo que nos arrasta, nos puxa para um engano, uma mentira, um abismo, na verdade. Esse pecado é essa nossa depravação, esse pecado produziu em nós. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que Adão e Eva, eles foram criados, a gente já viu isso, de forma perfeita, mas eles foram seduzidos pelo engano do inimigo, Satanás. Eles então pecaram, desobedecendo a Deus, comendo do fruto que Deus disse para eles: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Eu também já disse isso: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então, a palavra de Deus diz lá em Romanos 11, no versículo 32, o seguinte: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa é uma expressão bem interessante, porque ela fala a respeito exatamente de um aspecto em que esse pecado que caiu a Adão e Eva naturalmente não rescindiu apenas sobre eles, como eles eram representantes de toda a humanidade então recebeu este castigo, o resultado deste castigo, ou seja, o pecado em suas vidas. Então,
a nossa confissão nos ensina que Deus, segundo o sábio conselho dele próprio, ele foi servido permitir que o pecado de Adão e de Eva, né, mesmo ocorrendo, isso de alguma forma vai redundar na glória de Deus. Não que Deus tivesse prazer em que o homem pecasse, ele não tem prazer na morte de ninguém, nem na desobediência de ninguém, mas, de certa forma, dentro do decreto eterno de Deus, nós percebemos que, mesmo havendo o homem falhado, isso de alguma forma redunda em louvor e glória a Deus, no sentido de que Deus trouxe, mesmo a partir daquela desobediência, um governo soberano sobre aquela atitude do homem, trazendo uma revelação para o homem daquilo que ele tinha preparado. Então, a gente poderia dizer que Deus, mesmo sabendo que o homem estava sujeito à queda, Deus não seria pego de surpresa em caso ele tivesse falhado, como de fato falhou. Deus tinha um plano ordenado antes mesmo desta queda. Essa é a ideia, por isso o texto está dizendo que ele encerrou, né? Perdão. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Versículo 31. Aí o 32 diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, esse texto que eu queria, a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa palavra que naturalmente todos os seus escolhidos. A gente já tem discutido um pouco sobre isso, que a expressão todos na Bíblia, né, principalmente no grego, ela nem sempre vai designar todos no sentido de totalidade como nós imaginamos. Você precisa avaliar o contexto do que o autor está trazendo para que você possa definir realmente, saber realmente que é esse aspecto desse todo, né, que está sendo aplicada essa palavra. Então nem sempre você vai ver isso aplicado, esse todos aqui, como se fosse, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, percebe, todo o que nele crê, é todo o que crê, está restringindo nesse sentido, e não todos os homens. Então é mais ou menos essa ideia que acontece também. Ou quando ele diz todo o mundo, amou o mundo inteiro. A ideia de cosmos ali não é um universo em específico, não é um povo em específico, né? Judeus, não é isso. Mas um povo eleito, todo escolhido dele. Então isso é muito claro em todos os demais aspectos da Escritura. Só que eu peço a sua atenção e a sua paciência para a gente ir estudando passo a passo, para você poder então ter todo esse quebra-cabeça montado e vislumbrar, ver com mais clareza esta obra que Deus está realizando, que chama-se obra redentiva. A obra redentiva de Deus tem base na sua presciência, claro, tem base na sua soberania, na verdade, né? No seu propósito eterno de escolher aquele que ele quis escolher para a sua glória, remir esse povo específico, mas é algo que ele vai revelando em todo o aspecto da Escritura, e você vai perceber isso melhor depois que entender cada ponto desta teologia, desta doutrina, tá bom? Então não adianta a gente tentar passar o carro na frente dos bois aqui não, vamos parte a parte. Então, falando mais especificamente do problema do homem, da queda hoje, nós vamos ver o seguinte, que este pecado em que Adão e Eva caíram, eles caíram da sua retidão, que eles tinham sido criados, né, originalmente, eles caíram daquela comunhão íntima com Deus, a partir daquela desobediência, e aí eles então se tornaram mortos em seu pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo, bem como da alma. Quando a gente diz inteiramente corrompido, é exatamente esse resultado terrível da desobediência de Adão e Eva sobre a humanidade, não só sobre eles, mas sobre todos os descendentes deles. Então,
Essa corrupção não é apenas moral, é uma corrupção espiritual, você vê isso aqui. Ele foi afetado nesses aspectos todos, embora ele não tenha perdido todo o caráter de Deus, a imagem de Deus dentro dele, mas essa imagem ela fica torcida de tal forma que o homem se torna assim inútil para o propósito de Deus. Deus vai entrar com a sua obra providencial, com a sua obra redentiva, a sua promessa, a gente vai ver isso, para exatamente trazendo através de Jesus Cristo, que é o Redentor, que ele elegeu para isso, que ele determinou, trazer essa imagem de novo para o eixo, ou seja, para o lugar certo, e assim este homem ter em Cristo e por Cristo a condição de adentrar a presença de Deus, de ter comunhão com Deus novamente e de servir a Deus e ser útil mais uma vez nas mãos do Senhor. Então isso aqui é muito claro. A Bíblia diz lá em Romanos 5,12, por exemplo, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Percebe? Romanos 3,23 fala disso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, do verso 10 até o verso 18, você vai ver os homens na condição de pecadores, né? Mostrando esse texto aqui que não há nenhuma vantagem em ser ou não ser judeu, mas especificamente Paulo está dizendo, não há vantagem em ser judeu, não é o fato de ser judeu que faz com que essa pessoa seja redimida, seja salva. Aí o verso 10 diz, né? Não há justo nenhum sequer. Verso 11, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele vai dizendo essas coisas aqui, falando que os homens estão assim, né? Sua boca cheia de engano, né? Cheia de maldade, de amargura, seus pés velozes para derramar sangue, seus caminhos destruição e miséria, desconsidera o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o resultado, naturalmente, que a gente está percebendo aqui do pecado, da queda de Adão e Eva. Então, uma vez que Adão e Eva falharam naquela obediência única de não comer daquele fruto que Deus havia dito, a árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Se isso tivesse ocorrido, a gente teria uma outra realidade. Mas como ocorreu essa quebra de mandamento, era a única regra que Adão e Eva tinham, naturalmente o pecado entrou no mundo e assim a morte entrou no mundo e ela passou a todos os homens, porque em Adão, representante nesse sentido, todos pecaram. Tá bom? Então não é só o Adão, eu peco. Eu nasci em pecado, você peca, você nasceu em pecado. Adão, depois da queda, permaneceu, viveu sem a possibilidade de não pecar. Ele também cometeu transgressões desde então. Outras transgressões, outros pecados. Então isso por quê? Porque o pecado é essa morte, é essa separação de Deus, é essa corrupção moral, é essa corrupção da mente, da alma, do ser humano. E até mesmo seu corpo foi afetado, porque literalmente a morte física também passa a imperar, passa a reinar na vida humana. Ok? Então, na sequência que a gente vai estudando a confissão, a gente percebe que Adão e Eva, Adão sendo estes o tronco da humanidade, ou seja, né, o delito do pecado deles foi imputado a seus filhos, e a mesma morte, né, que foi imputada a eles, naturalmente também foi imputada a seus filhos. A natureza deles agora corrompida também é transmitida, é passada nesse sentido, de forma natural aos seus filhos. Seus filhos já nascem nessa corrupção, já nascem com essa natureza corrompida. E toda a posteridade deles, não houve, né, a não ser Jesus, porque não nasceu de forma, não foi concebido de forma natural, e sim sobrenatural, né, pelo Espírito Santo do Senhor, uma semente santa.
Porque se fosse uma semente de um homem comum, seria uma semente também contaminada. Então é isso que ocorre. Então toda a geração de Adão caiu e prossegue assim na queda. Romanos 5,17, a gente lê o seguinte, ó, se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só, tá vendo? Reinou a morte, falando de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o que este texto quer nos ensinar é exatamente aquilo que aconteceu lá com o primeiro Adão, nesse sentido, o homem, né, natural, caiu, falhou, mas Cristo, né, vem e ele cumpre o propósito divino em plena sujeição a Deus, obediência a Deus, sem pecado, oferece a si mesmo para tirar o pecado dos homens. E essa ideia de tirar o pecado dos homens é tirar o pecado de muitos. Eu acho muito legal você observar isso na Escritura. Quando você lê a Escritura, procure marcar sempre os textos em que estão relacionados a essa palavra que Jesus morreu para tirar o pecado de muitos. E quando você lê que ele morreu por todos ou para tirar o pecado de todos, você vai perceber no contexto que não são todos os homens, de certa forma, mas todos os eleitos, todos os escolhidos de Deus. Por isso que os outros textos deixam com evidência clara a palavra muitos e não todos. Tá bom? No sentido de totalidade. E aí a gente pode seguir com outras passagens. Por exemplo, embora eu já tenha lido aqui, mas vale repetir, Romanos 3, 10 a 12, quando diz que todos se extraviaram, não há nenhum justo, isso mostra que desta corrupção original que, né, veio sobre nós como fruto da desobediência de Adão e Eva, né, deixou cada um de nós totalmente indisposto e com aversão a toda sorte de bem, a todo bem, inteiramente, naturalmente inclinados para o mal. O que eu vou dizer aqui? E disso procede toda transgressão atual humana. Quer ver? Romanos 5, 6 e 7. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 18 agora do capítulo 5. Porque, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, Adão peca, juízo para todos. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que é isso? Então, é a obra de Deus, né, através de Cristo Jesus. Você olhar o versículo 19 e 20 do capítulo 5, a gente deve ainda citar, mas vou dizer de uma vez, olha, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A ideia de muitos aqui, né, é aplicada mais no sentido da totalidade, né? Mas também por meio da obediência de um só, aí de novo, porque eu falo da palavra muito aqui, muitos se tornarão justos. Então, é uma passagem que a gente pode deduzir aqui com clareza o aspecto da obra redentiva aplicada aos eleitos de Deus. Porque Paulo já vem narrando e descrevendo isso, que há um povo escolhido. Não todos os judeus e nem também todos os gentios, nem todos os judeus e gentios, mas ele está dizendo aquele que
recebeu uma circuncisão não da carne, mas do coração. Então, é nesse sentido que ele está aplicando que mesmo estes muitos que estão em pecado, estes muitos são resgatados por Cristo Jesus. Então, esses muitos que morreram pela desobediência de um só homem, todos morreram na verdade, mas esses muitos vão ser revividos, ou seja, vão ser reanimados, vão ser transformados por causa da obra da graça de um só justo, pela obediência de um só justo, que é Jesus. Então, sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos um pouquinho mais que a gente vai entender melhor ainda esta questão aqui. Mostrando que o homem vai estar numa situação em que ele não pode salvar a si mesmo. Então, uma vez dentro dessa corrupção, ele carece de um redentor, ele carece de uma redenção, e é isso que a graça vai proporcionar, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre o pacto de Deus com o homem daqui a pouco, aí a gente vai entender um pouco mais sobre esta razão. Então, já que todos os homens, né, ficaram inclinados para o mal, aversos ou adversos ao bem, essa corrupção ela persiste nossa natureza durante esta vida. E naqueles que são regenerados, e embora esses tenham o perdão, né, tenham sido perdoados por Cristo e seu pecado mortificado por Cristo, todavia nossa natureza ainda está com a presença do pecado. Cristo ele tirou o poder do pecado de sobre nossas vidas. Paulo vai falar disso aqui agora no capítulo 6 de Romanos, né, principalmente verso 14, verso 12 em diante, ele diz, olha, portanto não reine, começando no 11, assim também consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, sim da graça. Então isso mostra claramente que Cristo ele já tirou, ele venceu o pecado, ele já tirou o poder do pecado de sobre nossas vidas, os que creem, esses eleitos, esses escolhidos. Todavia, nós ainda estamos sujeitos ao pecado porque a presença do pecado ainda não foi retirada. Ela só vai ser retirada no dia final, ou seja, na glória, quando Cristo voltar. Aí sim, nós vamos entrar no estágio que Agostinho chama de não posso não pecar. Passando para o estágio de não posso pecar. A ideia agora, embora redimidos, a gente não pode não pecar. Mas depois que ele retirar a presença do pecado, aí a gente não poderá pecar mais, porque não haverá mais pecado em nós, não haverá mais essa corrupção. A imagem de Deus em nós vai estar totalmente consertada, vamos dizer assim, né? Vai estar totalmente perfeita, voltada para o seu lugar. Então o homem não terá mais nenhum prazer no pecado, nós não vamos ter nenhum interesse no pecado, o pecado não vai ser mais nem mesmo uma lembrança, eu creio, dentro dos nossos corações e mentes. Nós não vamos nem ter ideia, né, do que é esse pecado. Vamos estar num estágio novo nesse sentido, né? Melhor até do que Adão experimentou no que a gente conhece como o estado da inocência, né? Nesse sentido, quando ele estava ali naquela perfeição, ele estava na iminência, na possibilidade de queda. Quando Deus, em Cristo Jesus, completa a obra dele em nós, nós jamais vamos estar na possibilidade da queda novamente. Então essa que é a maravilha da redenção, trazendo-nos para a presença gloriosa de Deus. Outra passagem que a gente poderia ler, né, mostrando que, embora, né, nos não regenerados, essa natureza ainda persiste, embora perdoada, mortificada por Cristo, mas como seus impulsos são real e propriamente pecado, Romanos 7,14 vai dizer o seguinte para nós, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão
do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, eu nem compreendo o meu modo próprio de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consento na lei que é boa. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, Paulo dizendo, na minha carne, não há bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu detesto, Paulo diz, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está mostrando essa presença dessa natureza ainda corrompida, porque Deus em Cristo já operou essa obra, mas ela está dentro de um tempo que ele determinou que fosse assim, né? Por isso a tensão do já e ainda não ocorre também dentro desse aspecto redentivo na vida pessoal de cada servo. Por isso andar em novidade de vida, andar em santidade, andar constantemente mortificando os efeitos do pecado no nosso corpo, lutando contra a carne, isso vai ser algo que nós vamos caminhar sempre. É o que a gente chama, outra hora a gente vai estudar sobre isso, a perseverança dos santos, porque o Cristo presente em nós, a ação do seu Espírito em nós e a sua palavra é exatamente para nos ajudar. Ele nos ajuda a caminhar nessa fé, nessa perseverança, nessa luta constante e diária que nós vamos travar contra o pecado. O pecado é algo terrível, a gente precisa lutar mesmo contra ele. Se você der margem, né, der uma cordinha, você vai cair, você vai falhar. Por isso tem que ser firme. Paulo chega a dizer, né, contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue. Ele quer mostrar que é uma luta muito mais intensa do que às vezes nós temos travado. É preciso ser mais ainda fortalecido na força e no poder do Senhor, mais vigilante. É preciso ter mais determinação, realmente fugir de toda aparência e qualquer aparência do mal, para que você continue caminhando cada vez mais, tendo vitórias sobre as tentações, sobre as lutas, sobre o pecado. Não quer dizer que você não vá pecar nunca, mas quer dizer que fazendo isso você tem mais força contra o pecado. Mas se você alimenta a sua carne, naturalmente você está mais fraco em relação ao pecado, à carne, e naturalmente você vai falhar mais nesse sentido do que obedecer à palavra e seguir o direcionamento do Espírito do Senhor. É como aquela ilustração dos cães, não é? Existem dois cachorros. Vamos pensar. Os dois estão sempre brigando. E de repente você começa a alimentar um e não o outro. Qual que vai vencer essa batalha? Naturalmente o que está mais alimentado. É por isso que precisamos nos alimentar mais da presença do Senhor, do Espírito Santo, da palavra de Deus, na oração, em uma vida dedicada, separada para Deus. Isso ajuda a gente, está fortalecendo o quê? A nossa parte espiritual, está alimentando o propósito de Deus, o plano, a vontade de Deus, né? Está buscando fazer isso. Quanto mais a gente faz isso, mais fortes a gente está para vencer os ardis da nossa carne, né? Do mundo e do diabo, as tentações, ok? Bom, vamos seguir um pouco mais aqui falando ainda sobre essa depravação. Todo pecado, tanto o pecado de Adão e Eva, a gente chama isso de pecado original, como o pecado que eu pratico hoje, que você praticou, que você pratica, o que a gente poderia chamar de pecado atual, eles são transgressões da lei de Deus. Isso é natural. O pecado, o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus ou a falta de conformidade com essa lei. Quando eu não concordo, mesmo que eu não tenha transgredido essa lei, mas se eu estou me rebelando contra essa lei de alguma forma, né, na conformidade dessa lei, isso também já é um pecado, né? Então, todo pecado, bem como o atual e o original, sendo transgressão da justa lei divina e a esta contrária, torna, pela sua própria natureza, o pecador culpado. E por essa culpa, o pecador ele está sujeito à ira divina, ele está sujeito à maldição da lei e, portanto, ele está exposto à morte.
com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. É assim que a confissão vai nos ensinar. Pois, podemos ler algumas passagens para nos ajudar a esclarecer isso. Romanos 2,15, você tem Paulo dizendo o seguinte: estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quando Paulo está falando sobre homens, judeus e gentios, como seres indesculpáveis diante de Deus em relação ao juízo que está reservado aos homens por causa do pecado. Porque Deus, sendo justo, ele puniu o pecado, não é? Mas ele, sendo amor, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, ele proveu a sua graça, ele deu a sua graça através da promessa que ele fez em Cristo Jesus. Então, isso é que a gente está aprendendo. Lá em Romanos 3, 9 e 19, a gente já vai ler assim, ó, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Paulo dizendo: não, de forma nenhuma, falando dos judeus, né? Ele como judeu também. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E lá no verso 19, ele mostra que não há exceção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí ele vai mostrar sobre esta graça maravilhosa que é a justificação pela fé, e isso por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Ok, pessoal? Romanos 6, 23 fala sobre a consequência, né, deste pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, até aqui a gente está vendo que o homem realmente não tem a menor condição de operar uma autorredenção, de salvar a si mesmo. O homem está plenamente perdido, o homem está morto, separado de Deus, corrompido em sua natureza, na sua moral, na sua vida, né, no seu espírito, na mente, enfim, na alma. Então, ele não pode salvar a si mesmo. As obras que o homem produz, elas são ineficazes nesse sentido, elas são insuficientes. Por isso também a gente viu que mesmo na tentativa de cumprir toda a lei, porque o homem não consegue fazer isso, cumprir toda a lei, Jesus mesmo explicou, dizendo que se falhasse em um ponto, falharia em todos. É insuficiente, percebe? Então, após a queda, o homem se tornou um ser espiritualmente morto, separado de Deus, né? Morto. E morto não reage. Por isso que ele não pode salvar a si mesmo. Ele só poderá abrir os olhos se o Senhor o chamar. Porque só o Senhor tem poder de dar a vida e de trazer e de fazer com que o homem possa abrir os olhos para a realidade de vida, tá bom? Para poder se achegar a Deus. Então, a gente poderia responder rapidamente algumas perguntas antes de entrar na questão do pacto de Deus com o homem, que eu pretendo falar rapidamente. O pecado é toda e qualquer quebra da lei de Deus ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Nossos primeiros pais não se conservaram no estado em que eles foram criados, de acordo com Gênesis 3:6 e Romanos 5:12. Então, outra coisa importante é que o pecado de Adão e Eva, eles caíram do estado em que foram criados quando? Quando eles comeram o fruto que Deus havia dito para não comerem. Você tem isso em Gênesis 3, 12 a 13, e você tem também o texto de Oséias 6, 7, como uma amostra dessa realidade. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Então ele perdeu a comunhão com Deus, ele ficou totalmente corrompido na sua natureza, ele está agora debaixo da ira divina, certo? Isso está lá em Romanos 6, 23, você tem isso também com clareza em Gênesis 3, 8 e 24, Efésios 2, 3, Mateus 25, 41, 46 são algumas passagens que mostram isso. E todo o gênero humano naturalmente caiu
na primeira transgressão de Adão, porque Adão era o representante da raça humana. A gente viu isso com clareza. Pela desobediência de um só veio a morte, passou a todos os homens, mas pela obediência de um só, que é Cristo, né, muitos vão se tornar justificados. Ok? Então você tem isso, Gênesis 1, 28, Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 21 a 22, Romanos, de novo, capítulo 5, verso 12 a 14. Rapidamente eu quero falar para você então sobre o pacto de Deus com o homem. Uma vez que o homem caiu, a gente precisa dar aqui uma palavrinha sobre isso para que na próxima aula a gente comece a falar sobre a eleição incondicional de Deus, tá bom? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu criador, nunca poderiam fluir nada dele com bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Ou seja, Deus, na sua graça, né, ele mostrou sua graça, seu amor, quando o homem estava caído. Né? Como o homem pecou, ele, ao invés de destruir o homem, ele fez uma promessa, ele entrou numa aliança com o homem. Essa aliança, naturalmente, ela tem uma base mais unilateral, né? Ela dependeu mais de Deus, ou totalmente de Deus, do que do homem. O homem aqui é um agente passivo, né? Ele era o alvo dessa graça, dessa aliança. Então, o primeiro pacto feito com o homem é um pacto de obras. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão e a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. Só que a gente já viu que o homem não tem condição de obedecer plenamente à lei, mas era uma aliança que assegurava a vida através desse empenho da obediência. Nós vamos perceber que toda a obediência, toda a perfeição da obediência só foi adquirida por Cristo, e por isso a obra dele é aplicada àqueles que viveram antes da sua morte e ressurreição também, tá bom? É ela que torna a obediência daqueles homens antes da graça, né, dentro do aspecto dessa primeira aliança, concluída, é ela que aperfeiçoa isso, né? Porque não existe salvação realmente sem a obra de Cristo. Então, embora a primeira aliança está sendo feita com base nessa obediência pessoal, uma condição perfeita, a gente percebe com clareza que nenhum dos homens pôde exercê-la perfeitamente. Paulo deixou isso bem claro. Então, o homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto, ou seja, ele não conseguia cumprir toda a lei. Quando ela é dada ao homem, ele tinha que obedecer plenamente. Se ele continuasse obedecendo, caso Adão, continuaria esse pacto de vida. Mas o homem morreu, entenda isso, ele falhou, ele caiu. Vamos lá. Então o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, que geralmente é chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele, Deus, livremente oferece aos pecadores a vida e ele oferece também a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo destes homens a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo para dispô-los e habilitá-los a crer. Então perceba, se não for a ação do Espírito Santo, o homem não tem condição de adentrar nesse pacto de graça. E mesmo os que viveram sobre a lei, viveram sobre a expectativa da promessa do Redentor, que é Jesus Cristo. Por isso que eu disse que em Cristo é que aquelas obras daqueles homens foram aperfeiçoadas nesse sentido. E é a obra de Cristo que os redime nesse aspecto. A fé que eles possuíram em Deus não era no aspecto especificamente da lei, mas era no cumprimento da promessa do Messias que viria para salvar, para retirar o pecado do povo, né, que seria o Cordeiro de Deus, que tira realmente o pecado do mundo e habilita este homem não só na fé, mas a vida para sempre, tá bom? Neste pacto da graça, ou este pacto da graça, é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, né, em referência à morte de Cristo,
que é o testador da aliança, e a perdurável herança, com tudo o que pertence, legada neste pacto. Bom, você tem isso lá em Hebreus 9, 15 a 17. Ou seja, você, quando lê a passagem, dá uma olhadinha aqui, ó. Hebreus 9, 15 a 17. Por isso ele mesmo é o mediador da nova aliança, falando de Jesus Cristo, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, o pacto das obras, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Perceba bem essas palavras. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso havia uma promessa, havia uma herança prometida, mas o testador, o próprio Cristo, né, padeceu, né, e o próprio testamento, porque ele é a palavra do Evangelho, ele é o Evangelho, e então foi confirmado, né, esta herança, essa graça, àqueles que, pelo Espírito do Senhor, professam fé em Cristo Jesus. Então, por Cristo Jesus, por causa dessa obra, nós somos redimidos e nós somos capacitados e habilitados a entrar neste pacto da graça com o nosso Deus. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, ter força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Ele estava dizendo exatamente sobre este aspecto em que a lei, né, a base da aliança está sendo feita com o povo, e lá está dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E toda a tipologia, né, do cordeiro pascual, do cordeiro, né, que era oferecido em lugar do pecador, né, para a remissão de pecados, apontando para a pessoa de Jesus. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo da graça, ou seja, do Evangelho. Sob a lei foi administrado através da promessa, então através das profecias, através dos holocaustos, sacrifícios, através da circuncisão, que era um sinal visível daquele pertencimento, daquele chamamento, daquele povo que Deus estava elegendo, e também o Cordeiro Pascual. Outros tipos também e outras ordenanças foram dadas ao povo judeu. E tudo estava prefigurando a pessoa de Jesus Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e para edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Por quê? Por quem, na verdade, tinha plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação, né, chamada Velho Testamento. Né? Lá no Evangelho, quando é manifesto Cristo, né, ou sob essa boa nova, o Evangelho, Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e por ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa. Este pacto é manifesto com uma maior plenitude, uma evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto judeus como gentios. Este é chamado Novo Testamento, né? Nova Aliança. Não há, pois, dois pactos, você tem que entender isso, de graça. Né? Ou seja, diferente em substância, mas existe um único pacto de graça, né, sobre várias dispensações. Então, nessa dispensação da lei, a graça de Deus é manifesta através da promessa, das ordenanças, da lei, do cumprimento, com a fé na promessa que o Messias viria. Na nova dispensação da graça, esta graça evidenciada agora e realizada em Cristo e por Cristo Jesus é aplicada a todos os eleitos, tanto, né, até o dia de hoje.
Então, dessa forma, nós temos o que a gente conhece como o pacto das obras. Naturalmente, desse pacto decorre que Cristo é o mediador deste pacto, ok? Então, a gente vai entrar em alguns aspectos agora para frente, em algumas questões da teologia da nossa confissão de fé. Então, aula a aula, pouco a pouco, nós vamos estar falando um pouco mais sobre essas coisas. Quando a gente estiver concluindo, você vai ter uma noção melhor, uma visão melhor de todo o quadro. Agora é como se a gente tivesse com o rosto bem coladinho no quadro, assim, ó, e a gente não consegue enxergar tudo direitinho. À medida que a gente vai estudando, a gente vai afastando, e a gente vai ter uma visão melhor daquilo que está realmente desenhado, que está prometido, que está dito e falado realmente por Deus, o Senhor, quanto à nossa redenção em Cristo e por Cristo Jesus. Por ora, nós vamos parar aqui. Espero que você tenha já guardado alguma coisa. Se não, volte à aula, assista de novo, estude essas passagens, leia, dê uma lidinha, né, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, vale a pena, uma carta tremenda, linda, muita coisa ali. A carta de Hebreus, no livro, se você for ler a carta de Hebreus, leia também Levítico, para você poder entender esses aspectos, essas relações que ali estão associadas. E aos poucos a gente vai estudando. Então, se você tiver dúvida, pergunta, pode fazê-lo a mim, né, através ali do meu contato que você tem aí, do WhatsApp ou do telefone. Mas se você quiser fazê-la também depois que a gente tiver, né, podendo reunir, você pode deixar essa pergunta aí anotadinha aí. Talvez, à medida que as aulas vão acontecendo, a sua pergunta venha a ser respondida. Mas vale a pena você anotar ela aí, né, numa folha, num caderno. E se ela não for respondida ao curso das aulas que virão, você poderá dirigir-se a mim. Eu vou ter alegria em poder lhe ajudar, se assim for possível. Não digo que eu sei tudo, não é? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude para a gente poder viver essa bênção desta graça, né? E poder não só experimentar, desfrutar dessa graça, mas compartilhá-la a outros, porque como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, como Ele nos ordenou. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, abençoe a mim nessa tarefa, hoje e sempre, no nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por sua redenção, teu ato glorioso, gracioso, em realmente remir-nos quando nós merecíamos permanecer mortos, mas o Senhor nos amou. E nós te louvamos por teu amor, nós te louvamos pela tua justiça, pelo teu amor, tua bondade. Ela se manifestou assim, de forma tão gloriosa, na promessa do Senhor e em Cristo Jesus, a concretização dessa promessa, em quem nós temos a vida eterna agora e aguardamos a redenção final, porque o Senhor já está fazendo essa boa obra em nós. Graças ao teu santo nome te louvamos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula.